Bora, galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui todas as informações do Flamengo, como eu prometi, né? Infelizmente acabou dando probleminha ontem na live, ao qual eu não consegui passar todas as informações pra você. Tivemos problema de estabilidade, tá bom? Mas eu trouxe aqui o vídeo completo pra vocês, tá bom? Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal. Vai ajudar demais no meu trabalho. Temos informações sobre o Alan, se vai sair ou não, a verdadeira história, né? Contada, realmente o que importa. Temos informações sobre Dela Cruz, que surgiu boatos aí que ele tava indo pro River Plate. Temos a informação dessa confusão dos bastidores entre Flamengo e Corinthians, né? Pela questão do Hugo Souza. Também temos a confusão entre Flamengo e Vasco contra Atlético e Flamengo. Tá bom? Em relação à questão da Copa do Brasil, qual o STJD já bateu o martelo e se gerou bastante confusão, mais do que já estava. E informações importantes sobre o confronto entre o Fluminense, o qual o Felipe Luiz está preparando a equipe. E também vamos ter o retorno dos jogadores que estão na seleção, tá certo? Vai ter 2, 3 dias aí para poder readquirir, né, a questão do entrosamento pós eliminatórias da Copa do Mundo. Vamos antes reagir aqui, né? Análise e comentários da ESPN, falando sobre essa questão do Hugo Souza e também sobre a preparação para o Flamengo para o resto da temporada. Tá bom? Ao final do vídeo eu passo todas as informações em primeira mão para você. Bom, meu amigo, o Corinthians já informou ao Flamengo, já enviou uma carta ao Flamengo dizendo que vai exercer o poder, a possibilidade de compra do goleiro Hugo Souza, que está emprestado ainda pelo Flamengo. E, na verdade, é um negócio muito vantajoso mesmo para o Corinthians, muito bom. São 4 parcelas de 200 mil euros. Números que para o futebol de hoje são bem baixos, bem acessíveis, mesmo para o Corinthians vivendo um momento economicamente periclitante. O pagamento tem que acontecer antes do jogo do domingo da semana que vem. Do contrário, o Corinthians tem que pagar mais 500 mil reais para utilizar-se desse jogador. Só, por favor, Plias, pelo que se eu não me engano, são 800 mil por 50%, né? Eu acho que não é a totalidade, 50%. Isso. Mas mesmo assim, né? Não. Baratinho. Barato. Sim, mas aí tem um complicador, né? Porque o Corinthians está devendo o Mateuzinho. Não pagou o Mateuzinho. Já quer arrumar problema. Eu tava, poxa. E o Flamengo agora quer receber os dois. Eu sou o Flamengo, também quero receber os dois. Claro. Eu não sei como é que juridicamente funcionaria. Eu também quero receber os dois. Para escalá-lo na semana que vem. Para escalá-lo na semana que vem. Você fala, Pascoal, que para comprar o Hugo teria que também que acertar o Mateuzinho? Não. Então, isso é o que o Flamengo está falando. Tá. O Flamengo quer receber os dois. E o Corinthians teve um bloqueio do Carlos Leite. Agora 34 milhões. 34 milhões e mais 3 milhões e 100 que é a parte do processo, né? Que tem que pagar para o advogado a banca de advogado que ganhou a causa. Então, assim, o Hugo é uma grande contratação. É um grande nome, surpreendeu mesmo, se transformou realmente num personagem do Corinthians. E não tem como o Corinthians não contratar. Sim. Não tem como não valor, contratar. Né? Certo? Assim, são coisas que correm paralelamente, mas que todas acabam desembocando no mesmo lugar. É o caso da empresa que patrocina o Corinthians, que agora tem uma liminar para poder continuar funcionando. Estampar a marca na camisa do Corinthians. Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Tem o caso do Mateuzinho, que também é junto ao Flamengo, e o caso do Hugo, que também é junto ao Flamengo. Se o Corinthians exercer e não pagar, e pagar o que deve ao Flamengo, no caso do Hugo, não precisa pagar os 500 mil, porque o Corinthians já pagou 2.500, duas prestações de 500. 500 para jogar no Brasileiro e 500 para jogar na Copa do Brasil. E a segunda vez foi um vacilo. Não, foi um equívoco de data, né? Equívoco de data. Equívoco de leve. Imagina, em qualquer empresa o cara se equivoca e você tem um prejuízo de 500 mil reais. E agora, entendo que esse é um dos grandes nomes da temporada do Corinthians. Para o seguinte, Zé Pascoal, Fábio, esse papo parece raso, parece bobo, mas é bom. Pascoal, daqui a 10 dias o Corinthians vai enfrentar o Flamengo. Jogo valendo uma vaga na decisão da Copa do Brasil. Jogo super importante. Concordo que o do Atlético é mais importante pela questão da sobrevivência, mas super importante. E aí na data FIFA você tem aquela folguinha. E aí, uma das pessoas ali envolvidas nesse passeio de barco publica uma foto em que você, enquanto auxiliar técnico do Corinthians, olha lá o Emiliano, bonezinho para trás, está na companhia
de 2 representantes do Flamengo neste encontro de daqui a 10 dias. O goleiro Rossi e o meio-campista Alcaraz. E aí o ainda me Vegetti quebra não tem o tá ali? Verratti ali. O Vegetti não De tá ali? chapeuzinho ali. Normal, Pascoal? Gente, a gente tem que pensar da seguinte forma. Isso aí é a comunidade argentina. Argentina. E a proximidade, como se fossem os brasileiros. Outro dia os brasileiros foram surfar com o Medina. Você na prévia deu um jogo entre Corinthians e Flamengo e a gente tem ali um auxiliar que é meio treinador do Corinthians o braço com 2 direito. jogadores do Flamengo. Normal? Eu vou falar uma coisinha, eles estão aqui. Eu já vi esses rapazes jogando contra... 2 corintianos, né? Perdão, um corintiano, um vascaíno e 2 flamenguistas. O Alcaraz e o Rossi, do Flamengo, o Vegetti do Vasco e o auxiliar do filho, né, do Ramon Dias, do Corinthians. Totalmente aleatório, embora seja argentino, né? A gente sabe que tem que ter um pouco de bom senso, rivalidade dentro de campo, não fora, tá bom? Eu tenho familiares que é palmeirense, que é, né, vascaíno, corintiano, tudo numa boa, tá certo? Só dentro de campo. Não concordo muito com o que eles estão analisando aí, mas vida que segue, tá bom? Jogo duro contra adversários duros. E acabava o jogo... Depois do jogo. Depois do jogo. Eles diferente. Jantavam com os adversários. Eu já vi. E antes eu já vi. Eu não levo isso, como diria meu amigo Fábio Luciano, não levo isso pro coração. Sim. Eu acho que isso absolutamente é a comunidade argentina. Quando o Emiliano chegar, vai fazer o trabalho dele no Corinthians. O Rossi vai tratar de fazer, tá aqui no cantinho o Rossi, vai tratar de fazer as defesas. O Alcaraz, que está ali do outro lado, vai tratar de defender as cores do Flamengo, porque eles são absolutamente profissionais. Esse é um encontro de famílias. Encontro de família não tem nada a ver com futebol dentro do campo. Quando rolar um melão lá dentro do campo, é que a gente vai ver o que vai acontecer. Nem sei se isso aconteceu, perfeitamente pode não ter acontecido, mas a gente sabe, no barco ali, cervejinha, não sei o quê, não sei o quê, você começa a ficar, né? Trocar uma ideia do jogo, né? Com a saliva. Mais soltinho. Trocar umas ideias. Você não sabe, meu pai, pensou em fazer. Não pode. Você acha que ninguém fala do jogo, Zé? Eu acho que não. Não? Ali, se fosse só os jogadores, aí você poderia até... Porque aí vai comentar, aquele jogador ali é bom, aquele ali é ruim. É natural. Você sabe como é que funciona quando tem só jogador, a resenha acaba indo para esse lado. Aquele cara é chato, aquele cara joga muito, aquele cara ali... Isso é normal. Mas quando tem família ali, é uma coisa natural e os argentinos têm muito isso. Sim. É uma cultura diferente da nossa. Eles têm muito essa questão de, fora do país, se encontrarem e viverem essa... Como o Pascoal falou, né? Comunidade argentina, família, tudo. Eles têm isso. Não... Ainda bem que eu tenho o Fábio Luciano hoje na bancada. Não, Fria, eu entendo todos os lados. Porque a gente vai ter a voz discordante agora. Não, eu entendo todos os lados. Eu acho que isso é uma questão de bom senso. Eu acho que você não dá para crucificar um ato como esse, como o Pascoalzinho falou, são argentinos, estão com as famílias no momento de folga, cada um escolhe o amigo que quer. Se fosse na semana do jogo, aí não. Então, aí é tem esse lado, eu respeito esse lado, mas eu acho que tem uma questão de bom senso. Eu acho da maneira como o torcedor também olha para essa imagem, né? E, enfim, sabendo que tem um jogo importante de semifinal de Copa do Brasil. Eu acho que caberia muito bem assim, a gente vamos marcar esse encontro, mas vamos esperar mais um pouquinho, sabe? Deixa passar... Vamos ver o que acontece, o pior... sabe? Eu particularmente, assim, o Pascoalzinho falou, né? Eu concordo com ele porque isso realmente existe. Mas, assim, dificilmente você vai... Eu vou dar uma opinião do que eu acho, né? Minha opinião particular, e eu posso estar muito enganado. Mas eu entendo que o Pascoalzinho fala, mas depois de um jogo você não ia me ver jantando com um jogador, não ia me ver. Você não ia me ver depois de um... todo mundo fazia. Então eu falo por mim. Todo mundo não, a maioria, porque eu não sei, por exemplo. Eu conheço jogadores que faziam. Mas você não vai me ver eu, após um Corinthians e Palmeiras, eu jantando com um cara do Palmeiras. Flamengo e Vasco, eu jantando com um cara do Vasco. Isso é o meu perfil, sabe? Você não vai me ver, por exemplo, jogando um clássico e trocando uma camisa, saindo com a camisa... vou trocar uma camisa... pensamento idiota da minha parte, mas como eu encaro as coisas, sabe? Eu vou trocar a camisa com um rival meu... Filho, então lá no vestiário a gente se fala, aqui eu não vou fazer. Na final do Brasileiro. Tem um movimento desse, assim, do torcedor lá e fala assim, mas que é isso? O pior cara? Aí... Sabe, tem um jogo tão importante pela frente. Então, assim, eu entendo o que aconteça, porque tem uma comunidade argentina, como a gente também foi estrangeiro, foi brasileiro em outros lugares, mas eu acho que o bom senso também mostra... Pascoal vai lembrar, na decisão do Brasileiro de 92, Botafogo e Flamengo, mas entre o primeiro e o segundo jogo, o Gaúcho encontrou-se com o Renato
Portaluppi, Renato Gaúcho, Gaúcho centroavante já falecido, no churrasco. Pô, deu mó bafafá. O pior ali, se você O Renato levar... foi super malhado. Se você for levar ferro e fogo, o Emiliano não joga. Mas pior é um treinador. Não, Pliham, mas eu tô falando, se você for levar ferro e fogo... Divide opiniões. Se você for levar ferro e fogo, qual é o enfrentamento ali, o pior enfrentamento que tem ali? Mas... É Vasco e Flamengo. Vasco e Flamengo. Porque são dois jogadores. Sim. Esses caras vão entrar em campo e vão jogar. Sim. Se você for levar ferro e fogo, a brigar e o caramba e tal... Seria Rossi e Verratti até, né? Mas eu digo por ser antes de um jogo decisivo entre Corinthians e Flamengo. Não, concordo com você. Não, eu tô só falando, se você for levar ferro e fogo, esse tipo de coisa, sabe? Sim. O pior ali é Rossi. Se nesse barco estivessem, Oswaldo Pascoal, Gabigol e André Ramalho... Aí o bicho ia pegar, viu? Você acha que não ia ter barulho? Se não tiver, assim, a história do zagueiro do São Paulo com a camisa do Palmeiras. Sim. A história do Gabigol. Não fala isso, senão daqui a pouco. Arboleda. Não fala Arboleda. Aí é outra coisa, eu acho pior, logicamente. Aí, Gabigol com a camisa do Corinthians. Eu acho que isso é muito pior do que um encontro de pessoas num período em que não tem atividade. Um jogador do Grêmio e outro do Inter no barco, antes do Grenal, que também a gente vai ter na próxima rodada. A semana já tem Grenal, meu senhor. Eu sei, então, se fosse... Aliás, Grenal tem todo dia. No Grenal não tem um dia só. Tá. Todo dia tem Grenal, porque um ganha, outro perde, outro faz isso. Se fosse o Diego Costa e... Quem do Internacional? Tem... Vitão. E o Vitão, que podiam se chocar no jogo. No barco, na semana do Grenal. Você acha que... Hein? Dando um passeio no Guaíba. Sabe uma coisa que eu queria falar, assim, para completar o raciocínio e mais uma vez dizer que eu respeito a opinião de todo mundo, porque é uma coisa muito particular. O Emiliano é um cara que nas coletivas ele faz muito o lado do torcedor, né? E eu dou muito valor nisso, sabe? Somos nós contra ele, sabe? É o Corinthians contra todos. E, enfim, o Corinthians é diferente de tudo, ele tem que guerrear contra todo mundo para conseguir os objetivos. Então é um discurso que o torcedor ele olha e ele acredita naquilo, né? Ele vê a verdade. A gente olha e fala, pô, meu cara tá falando com o coração. Então eu acho que se fosse um profissional que entendesse futebol assim, ó, a gente faz o melhor. E depois que o jogo acaba e cada um tem que seguir a sua vida, o futebol é assim mesmo, ganha, perde, eu acho que, sabe, o discurso do Emiliano nas coletivas, que é um discurso sempre muito intenso, sempre debatendo assim, sabe, a maneira como ele olha para o futebol, essa paixão pelo futebol. Jogando para a torcida, às vezes. Mais uma vez, isso, joga para a torcida muitas vezes um discurso mais inflamado, eu acho que chama um pouco a atenção. Eu respeito, como eu falo, respeito, entendo, faz parte, eu acho que isso pode acontecer, mas eu acho que faltou um pouquinho de bom senso, de entender o tamanho de Corinthians, o tamanho de Flamengo, a importância desse jogo para os dois clubes e aí marcar esse passeio de barco em uma outra oportunidade. É isso, galera. Agora vamos para o que importa, né? Bastante informação aqui, eu discordo um pouco deles aí, mas vida que segue, tá bom? Não vem um caso aqui. Temos aqui a notícia, o qual está gerando bastante desconforto. Vamos ver se o Corinthians vai espernear agora, né? O seu presidente do Corinthians vai fazer algum barraco novamente, se vai entrar com recursos, se vai entrar novamente no STJD. Ou vai para outra instância aí, já que já foi decidido, tá bom? O STJD, ontem, né, no caso, manteve por unanimidade de votos, manteve as datas confirmadas pela CBF, tá bom? Pelo jogo da volta entre Corinthians e Flamengo e Vasco e Atlético Mineiro. STJD, por unanimidade, mantém as datas da Copa do Brasil. Assim, o jogo entre Flamengo e Corinthians, né, o Corinthians e Flamengo, ocorrerá no domingo, dia 20 de outubro, às 16 horas da tarde, na Neoquímica Arena. Em justificativa, o tribunal argumentou que não houve prejuízo para nenhum clube com as novas datas, e foram alterados devido à data FIFA e ao calendário de competições internacionais, né? O Corinthians e o Vasco aí estavam fazendo de tudo para poder pegar, vamos dizer assim, entre aspas, uma baba, né? Pegar tanto o time do Flamengo como o time do Atlético totalmente desfocado, em seus principais jogadores, para tentar tirar vantagem sobre isso, né? Falam tanto em isonomia, a própria CBF fala tanto em isonomia. Se deixasse isso acontecer, seria tremenda uma sacanagem, ao qual eles priorizam tanto isso aqui, né? Mas você não pode ter isso aqui se não tem visibilidade, se não tem competição, já que tanto o Flamengo como o Atlético Mineiro estão bem bastante prejudicados em relação à data FIFA, tá bom? O Flamengo aí foi 7 jogadores, né? O Érico Pulgar, aí tivemos o Gonçalo Plata, 2. Aí Arrascaeta, Dela Cruz e Varela, 5.
mais o Fabrício Bruno e o Gerson, né? 7 jogadores aí do Flamengo convocados para a data FIFA. Ou seja, é um prejuízo muito grande. Jogadores que são titulares, né? Tirando o Gonzalo Plata, mas são titulares no Flamengo hoje e fariam um baita de um prejuízo para o confronto diante do Corinthians, tá bom? É a minha opinião acertada, embora tem quem concorda também. Não tenho nada contra isso, tá bom? Tem discorda, quem concorda. É a visão do seu lado, mas o par do Flamengo, o Flamengo seria muito prejudicado. Bom, em relação ao Dela Cruz, só tirar aqui, antes de falar do Dela Cruz e do Alan, vocês têm que entender o seguinte. Tem muitas pessoas tentando prejudicar o Flamengo. Aconteceu ontem, novamente, próprio jornal Grupo Globo, né? Jornal Extra, também Jornal Globo. Trouxeram informações indevidas, trouxeram informações sem... E para piorar, ainda não assinaram, não disse quem tinha feito a matéria, não colocaram lá a assinatura, tentando tumultuar o ambiente do Flamengo. Primeiro foi a história de Alexandro e Luiz Araújo estavam brigados por questão de aluguel de uma casa, e os dois não estariam se falando no elenco. Isso tinha ocasionado, estava ocorrendo, vamos dizer assim, um certo... Não seria indiferença, né? Mas seria mais ou menos um tumulto entre o elenco do Flamengo, de acordo com a matéria, tá bom? E totalmente leviana, totalmente mentirosa para prejudicar, né, e estragar o ambiente do Flamengo. Isso porque o Felipe Luiz assumiu agora e fez esse estrago, né, deixou, vamos dizer assim, alugou um triplex na cabeça do pessoal da imprensa paulista, tô todo mundo revoltado, porque o Flamengo realmente voltou a jogar bem, tá convencendo bastante, tá sendo um time totalmente diferente que a gente não via há muito tempo, com características do time do Jorge Jesus, embora seja treinador diferente, né, mas é nítido que o Felipe Luiz é discípulo do Jorge Jesus. O estilo tático, técnico, intensidade, marcação, né? Tudo mais muito semelhante ao do Jorge Jesus. Não é à toa que ele falou em alguns podcasts que tinha todos os treinamentos do Mister anotado e está pronto em prática agora. Embora tenha seu estilo, né? Peculiaridade e tudo mais. Mas a gente vê claramente que o Flamengo está muito forte, muito intenso, assim como era o time do Jorge Jesus. Devido, né? Manter aqui as devidas proporções. É novo ainda, só foi apenas 2 recortes, né? 2 jogos. Mas pelos 6 jogos que fez, sei mais que o Tite fez no ano todinho, tá bom? E isso tem incomodado bastante a mídia paulista, que tinha aquela babação com o Tite, ficaram um pouco revoltado por isso, o seu Maurício Prado, né, lá da Jovem Pan, que detonou, tava até criticando o pessoal que era a favor da demissão do Tite e tudo mais. Mas não vem um caso aqui. O importante é o seguinte, que eles estão tentando derrubar o Flamengo, né? Estão tentando fazer de tudo, ou da forma depreciando, quando o Flamengo ganha, ou tumultuando o ambiente para o Flamengo não evoluir. Infelizmente é isso, tá bom? Então não acredito nada que esteja saindo na imprensa em relação a esse tipo de, né, de comportamento por parte do elenco do Flamengo. E para piorar, tivemos a notícia agora circulando aí nas redes sociais que o River Plate, né, estaria trazendo de volta o Dela Cruz, que o Flamengo estava negociando a saída do Dela Cruz para o River Plate. Totalmente mentirosa. Foi um site que saiu aí que é de Transfer Market, né, que é aquela que trata de negociação, e surgiu essa notícia e repercutiu bastante, né? Sabe quando notícia ruim espalha rápido, mas totalmente mentirosa, tá bom? O Flamengo pagou uma nota pelo Dela Cruz, ainda mais foi à vista, e o contrato dele é longo e um ótimo jogador, né? A gente sabe que Tite não conseguiu usar ele seu potencial máximo, pelo contrário, foi inibir seu potencial, e agora com a volta do Felipe Luiz como treinador, né? O retorno aí de Felipe Luiz para o elenco principal, temos tudo para poder o Felipe conseguir extrair o máximo do potencial técnico, né, e tático do Felipe Luiz, tá bom? Do Dela Cruz, tá certo? Em relação também à questão do Alexandro e do Luiz Araújo, totalmente mentirosa, não tem. Então, que teve mais uma fake news também que fizeram. E também temos informações em relação ao Alan, que disseram que o Alan estava insatisfeito no Flamengo e estava querendo sair porque não tinha mais ambiente. Pelo contrário, o próprio jornalista Vene Casagrande trouxe essa matéria ontem, falando que era totalmente mentira, né? O próprio jogador está motivado com a troca de treinador, vamos dizer assim, com essa entrada do Felipe Luiz, estaria motivado, fazendo um trabalho fora a parte para poder conquistar novamente, né, o torcedor do Flamengo. Desde que ele chegou nunca aconteceu isso, sempre jogou mal. Desde a época do São Paulo, Tite e tudo mais, nunca conseguiu mostrar para que veio para o Flamengo. E com o Felipe Luiz agora vai fazer de tudo, né? Tá conversando com ele, tá fazendo outros treinamentos fora a parte, para poder conseguir extrair seu potencial máximo e, quem sabe, né, conquistar o carinho do torcedor do Flamengo, o qual está muito, vamos dizer assim, muito marcado, né, com o torcedor. Mas vida que segue, tá bom? Então não acreditando que está acontecendo na imprensa, principalmente por parte da mídia paulista. Tá? Vamos fazer de tudo agora para poder tumultuar o Flamengo, ainda mais agora com esse confronto, né, ao qual o STJD deu
razão para Flamengo e Atlético, estão desesperados, vão fazer de tudo agora para tentar tumultuar e ter a vantagem em relação a isso. Agora, em relação ao Hugo Souza, o Flamengo brecou, o Corinthians tem a menor cara de pau, né? Queria pagar só em 2025, em parcelas de 6 em 6 meses, o Flamengo foi contra. O Flamengo só aceita se for pagamento à vista ou se for parcelado com alguma compensação financeira e garantia, né? Garantia que vai receber esse dinheiro, seja por parte do patrocinador ou por parte do banco, para que o Flamengo não tenha nenhum risco de sofrer mais um calote como sofreu no caso do Mateuzinho. Para você ter ideia, o Corinthians ainda não pagou o Mateuzinho, tá? Sai em terceiro. O Flamengo exigiu isso, ou paga à vista, ou vai ter que ter outra forma. E se for dessa forma que eles estão querendo, o Flamengo não aceita e vão ter que devolver o Hugo Souza no final do ano, tá bom? E fosse o Flamengo já pegava de volta agora antes mesmo do segundo jogo, né? Que a gente sabe que o Corinthians não vai pagar. E tá aí, cheio de conta, cheio de dívida, todo mundo cobrando o Corinthians, mais 3 casos agora só essa semana na justiça para cobrar direitos do jogador e tudo mais. O próprio Yuri Alberto, né? O empresário do Yuri Alberto entrou na justiça contra o Corinthians. Se eu não me engano foi em torno de 17 ou foi 27 milhões de atrasados aí pra tentar. E tá aí, vida que segue. Bom, o Flamengo tem, né, bom senso aí de aceitar ou não. Ainda tem a questão do Mateuzinho, né? Você tem que ir atrás também em relação a isso, porque eles não pagam, não dão satisfação e ainda querem contratar o Hugo Souza. Ou seja, querem contratar todo mundo, mas pagar que é bom nada. Certo? Em relação ao Felipe Luiz, continua o treinamento. Lembrando que esses 7 jogadores fora a parte, como eu falei aqui, que estão na seleção, só vão se representar após o segundo jogo. O Flamengo vai fazer voo fretado para poder trazer os jogadores o mais rápido possível, conseguir reentregar o elenco e prepará-lo. Ele vai tendo mais ou menos 2 dias, né? Já que o jogo vai ser dia 20, para poder prepará-lo e ter mais ou menos uma base do tempo que vai enfrentar o Corinthians no segundo jogo. E em relação também ao Fluminense, tá certo? Não vai ter condições físicas de enfrentar o Fluminense, caso eles sejam utilizados. O Eric Pulgar foi utilizado ontem. O Gerson, pouco tempo, mas vamos ver como vai ficar essa situação. Lembrando que o Uruguai jogou ontem também, né? O Rascaeta, o Varela e o De La Cruz também foi utilizado. Vamos ver como vai ser essa questão de carga, intensidade e tudo mais para ver qual o time que vai enfrentar o Fluminense e também qual o time que vai enfrentar o Corinthians no jogo da volta, tá certo? Espero que tenham gostado do vídeo. Se puder deixar aquele like e se inscrever no canal, vai ajudar demais no meu trabalho. Créditos e direitos autorais e ESPN Brasil, o link vai ter na descrição.